Com vocês. Como é lindo, né? Apresentarmos uma criança diante do Senhor. Glória a Deus. Abra comigo, querido, 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 12. Então, todos os jovens que quiserem participar conosco do encontro, nós incentivamos. Ali fora nós teremos uma mesinha com banner, né? Onde nós estaremos fazendo as inscrições, jovens casados, solteiros. Nós não dormiremos lá na chácara, tá? Por causa do frio que se encontra lá, a não ser o pessoal de fora. Geralmente a gente acampa lá, a turminha que vem de fora, mas os que estiverem aqui vão estar conosco, pode ir para casa, voltar e participar do nosso encontro. Você será muito bem-vindo, te incentivamos a isso. Tá joia? Faça a sua inscrição ainda hoje. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 2:12, a Bíblia diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nos foi dado por Deus gratuitamente. Glória a Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. E aqui você pode ver que Espírito está com letra maiúscula. Está se referindo ao Espírito de Deus. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus, queridos. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua gloriosa palavra, tremenda e poderosa. Nos humilhamos diante dela, Pai, e queremos aprender com a Tua palavra, Pai. Se alguém precisa mudar, esse alguém sou eu, são os nossos irmãos, somos nós, Pai. Nós queremos amadurecer cada dia mais, queremos ser frutos dignos da seara do Senhor. Ó Deus, que nós também possamos frutificar para Deus, com comportamentos, com atitudes, com ações, pensamentos, que condizem com o Teu reino, com a Tua palavra, com alinhamento com a Tua vontade plena, perfeita, boa e agradável para todos nós, para que possamos experimentar o melhor de Deus na nossa terra, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Dá-nos a sabedoria do alto, dá-nos, ó Deus, como diz o apóstolo Paulo aqui, a mente de Cristo. Não queremos, ó Deus, nos encher da sabedoria humana, mas da sabedoria divina, porque é ela que vai fazer, ó Deus, a diferença na nossa vida. Faz de nós homens e mulheres espirituais, que julgam todas as coisas, mas não são julgados por ninguém, que discernem todas as coisas, mas não são discernidos por ninguém. Esse é o desejo do nosso coração. Queremos responder a este chamado à maturidade, Pai, e declararmos que somos Teus, para o louvor da Tua glória. Usa o Teu servo debaixo da Tua graça, da Tua unção. Ó Deus, guia-nos pela Tua palavra, por essa ministração, que o Teu Espírito Santo reine poderosamente. Abre os olhos do nosso entendimento, para entendermos a Tua palavra, Pai, para ela ministrar ao nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, e transformar a nossa vida de dentro para fora. Abençoa o Teu povo, que saiamos daqui, ó Deus, encharcados com a Tua graça, com a Tua glória, com o Teu poder, com o Teu Espírito, querendo, ó Deus, cada dia mais sermos sábios e maduros aos olhos do Senhor. Em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amados. A palavra que Deus trouxe ao meu coração foi justamente essa. Eu estava orando, buscando do Senhor o que ministrar nessa manhã.
Eu fico feliz que vieram vários irmãos, né? Mesmo diante de um friozinho desse. Vários irmãos vieram nessa manhã e fico muito feliz por isso. Gente, vocês não imaginam a responsabilidade de estar aqui em cima, trazendo uma palavra que vai alimentar você durante vários dias. Uma palavra para abençoar o teu coração. E o desejo do meu coração é esse. Que essa palavra realmente venha chacoalhar com a tua vida, venha mudar e aparar as arestas da tua alma, do teu coração, e que realmente você saia daqui diferente. O título que Deus colocou no meu coração é Um Chamado para a Maturidade. Amém? Quem quer ser maduro aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Maduro, tá? Não podre. Porque fruto podre cai sozinho da árvore, né? Mas o maduro serve para o seu propósito, que é alimentar, abençoar pessoas. Assim eu e você precisamos ser maduros, maturidade. Essa é a palavra, esse é o tema que Deus trouxe ao meu coração. E maturidade, querido, é algo que eu estou buscando para a minha vida. Você também? Nós precisamos de maturidade. Nós vemos muito dentro do contexto da igreja, através dos atendimentos, né? Através do relacionamento com as pessoas, como falta maturidade na vida das pessoas. E um dos objetivos da palavra de Deus é amadurecer o homem e a mulher de Deus. Nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus, o homem maduro, o varão perfeito, né? Aquele que realmente mostrou o que é ser maduro. No capítulo 2 aqui de 1 Coríntios, Paulo está falando sobre a diferença das sabedorias do mundo e da sabedoria de Deus, mostrando e revelando a superioridade da sabedoria divina diante da sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, ela envolve a soberba, o orgulho, é o conhecimento, entendimento, desenvolvimento científico e tal. Você pode ver, toda pessoa que tem um entendimento, uma inteligência, né, exacerbada, grande, geralmente a tendência dessa pessoa é se ensoberbecer, se achar melhor do que os outros, se orgulhar, ser arrogante, querer pisar em cima de todo mundo, se achar melhor do que os outros. Mas a sabedoria divina é diferente. Sabedoria divina é muito maior do que a sabedoria do homem. Tem gente que é muito inteligente com a ciência e com o conhecimento desse mundo. Mas no dia a dia, na vida prática, nos relacionamentos interpessoais, no contexto da família, lidando com pessoas, é uma tragédia. Sim ou não, irmãos? Você vê pessoas assim com altos graus acadêmicos, universitários e tal, né? Pessoas exaltadas pela sociedade como pessoas inteligentíssimas. Mas no dia a dia, no seu corpo a corpo, tete a tete, lidando com pessoas, dentro do seu contexto familiar, é uma tragédia. Porque nem sempre a sabedoria do mundo se aplica à vida, ou é igual a conhecimento de vida. Já a sabedoria de Deus é diferente. A sabedoria de Deus é o conhecimento da vida, é o conhecimento de Deus aplicado na nossa rotina diária, aplicado no nosso dia a dia, aplicado no nosso contexto familiar, profissional, pessoal, financeiro, em todas as áreas, e isso é sabedoria. Se nós pudéssemos definir sabedoria, uma das melhores definições que eu já vi é: sabedoria é ver a vida com os olhos de Deus. Amém? Quem quer ver a vida com os olhos de Deus aí, levanta a mão. Levanta as mãos para os céus comigo e fala: Senhor, eu preciso ser sábio, maduro. Eu quero enxergar a vida com os olhos de Deus, com as lentes divinas, com a perspectiva eterna e celestial. E é assim que nós temos que enxergar a vida, aplicarmos o conhecimento de Deus. Podemos até conhecer as coisas humanas, mas entendermos sempre que o conhecimento de Deus é a verdadeira chave para a maturidade. Esse é o título que Deus trouxe ao meu coração, um chamado à maturidade. O versículo chave é esse aqui de 1 Coríntios 2, o versículo que quando eu estava orando Deus trouxe ao meu coração e que eu gosto muito, é um dos alvos que eu tenho para a minha vida, é o versículo 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, a mulher espiritual, é o alvo que eu e você temos que ter. Ele consegue discernir, entender, compreender, julgar
perceber todas as coisas, porque ele é maduro, ela é madura. Eles entendem todas as coisas do mundo natural, do mundo dos homens, do mundo visível e também do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, do mundo invisível. Ele tem uma lente que enxerga as duas dimensões, a dimensão do espiritual e a dimensão do mundo natural. Amém? Geralmente as inteligências humanas, a sabedoria humana, só tem a perspectiva do mundo natural, do mundo visível, do mundo material, desse mundo que nós enxergamos com os olhos nus. Mas não percebe, e muitos deles que se acham extremamente sábios do ponto de vista humano, não reconhece, nega, geralmente são ateus, agnósticos, pessoas que não acreditam em Deus, em nada sobrenatural, em milagre, em nada que transcende a eles mesmos, não acredita nisso e acaba tendo uma visão limitada da vida. Mas nós somos diferentes, amém? Nós queremos ser espirituais. Espiritualidade é isso, é praticar a sabedoria de Deus no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nos desafios da vida. E o que eu quero com o meu coração aqui, de acordo com a orientação do Espírito Santo, é responder algumas perguntas. E quero que você também responda para o seu próprio coração. Será que você e eu, será que nós somos verdadeiramente maduros ou imaturos? Será que você é maduro ou imaturo? Eu vou falar sobre isso, a diferença entre os dois. O que é ser imaturo e o que é ser maduro. Gostaria que você olhasse para dentro de você, não fique olhando para o lado, querendo comparar você com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais. Não, olhe para dentro de você, nem ficar lembrando de um irmão. Não, olhe para o seu coração, para as atitudes da sua vida, porque a nossa maturidade se revela através das nossas reações, do nosso comportamento. O nosso comportamento revela, os nossos pensamentos, as nossas atitudes revelam qual é o nível de maturidade ou de imaturidade que eu e você temos diante das pessoas e diante de Deus. Como é que são os meus comportamentos e atitudes diante de ambientes tóxicos? O que é um ambiente tóxico? É um ambiente difícil, um ambiente hostil ao Evangelho, ao reino de Deus, às coisas de Deus. É um ambiente de estresse, E você vai perceber, querido, que o homem maduro, o homem espiritual, a mulher espiritual, mesmo diante de um ambiente difícil, um ambiente tóxico, um ambiente hostil, ele sabe se portar, ele sabe se comportar. Amém? Deus há muito tempo atrás me trouxe uma frase extraordinária ao meu coração, e eu sempre falo aqui, mas vou repetir porque cabe muito bem essa palavra. Quando o outro for imaturo, aí que eu e você precisamos ser maduros. Amém? Quando o outro for carnal, você não tem que se transformar carnal, ser carnal, agir com carnalidade. Aí que você precisa mostrar a sua espiritualidade. Amém? Quando o outro for imaturo, você precisa ser maduro. Porque daí é a mesma coisa que dar um tapa de luva na cara do outro. A própria pessoa que foi imatura, carnal, não espiritual, ela mesma vai se envergonhar da atitude dela, porque você fez o efeito contrário. Você não se deixou vencer pelo mal, mas você venceu o mal com o bem. Acho tremendo esse trecho de Romanos, capítulo 12, quando ele termina esse trecho, ele diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E era assim que Jesus agia, querido. Você não assim, é mais profunda ainda a maturidade. Você não é apenas como você age. Você é mais que isso. Você é aquilo que você reage. A sua reação diante de uma situação de estresse, diante de uma situação difícil, vai revelar quem realmente você é. Porque as suas atitudes podem ser camufladas, sim ou não? E está aí, as pessoas dissimuladas, as pessoas hipócritas, fariseus, aquelas pessoas que conseguem fingir algo que não são. As suas atitudes até podem ser dissimuladas, falsificadas, mostrar algo, ter uma aparência de piedade, uma aparência de espiritualidade, mas a sua reação revela quem realmente você é. Amém? Por isso, cuidado com as suas reações.
Apesar de nós termos que cuidar das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos comportamentos, porque eles também revelam aquilo que nós somos, e a maneira como vivemos, o nível da nossa maturidade. Mais que isso, existe um nível mais maduro, mais profundo, que é a maneira como nós reagimos diante de um ambiente tóxico, diante de um ambiente hostil, diante de uma situação difícil. Então, essa condição, esse ambiente com mais ou menos estresse, mais ou menos dificuldade, tem a ver com a nossa resposta de maturidade ou de imaturidade. Amém? Vamos nessa jornada diante do Senhor? E eu queria que você pensasse, como é que você responde aos desafios da vida? Como é que você responde aos desafios da vida? Porque é isso que revela se eu e você somos verdadeiramente maduros do ponto de vista de Deus. Como deve ser difícil, né, para uma mulher viver com um cônjuge, um homem imaturo. Eu sempre digo, se o cara não amadurecer quando casar e tiver um filho, coitada da mulher, vai sofrer o resto da vida. Não é verdade? Também como é difícil para um homem viver com uma mulher imatura. Como é trágico isso, né? Como promove desastre a nível de família. Né? Como é difícil filhos conviverem com pais imaturos. Eu já vi isso. O filho era maduro e pais totalmente crianções, imaturos, sabe? Totalmente com a cabeça infantil, ensinando valores errados para os filhos. E os filhos aprendendo com a própria vida e amadurecendo. Por incrível que pareça, não deveria ser assim. Amém? Os pais têm que ser mais maduros do que os filhos, e os pais têm que amadurecer os filhos. Quando eu estava pensando nesse assunto, eu lembro sempre do meu pai, desde pequenininho, ele sempre chamou a gente à responsabilidade. Né? A gente fazia alguma coisa errada, ele vinha. Meu pai era aquele estilo meio bem disciplinador, amoroso, mas muito disciplinador, muito sargentão. Irmãos, o tempo todo ele chamava a gente à responsabilidade. Responsabilidade. Essa palavra é muito importante, ela caminha lado a lado com a maturidade. Fala comigo, responsabilidade é proporcional à maturidade. Isso é uma realidade. Quanto mais responsável você for, mais maduro você será. Vou repetir, quanto mais responsável você for, mais maduro você será. Por exemplo, como dar trabalho para um empresário, para um patrão, né? Alguém que tem cargos de chefia, gerência, liderança, ou empresário, ter que amadurecer seus funcionários. Como tem funcionário imaturo, né? Que recebe uma tarefa às vezes simples, e o cara não faz aquela tarefa. O que provavelmente vai acontecer? Se ele não se desenvolver, não se tornar produtivo, não amadurecer, provavelmente a sua vaga ali vai deixar de existir. Então, olha a importância da maturidade. No ambiente profissional, no ambiente familiar, em todos os aspectos da vida, nós temos que ser responsáveis. Amém? Capazes de recebermos uma tarefa, uma missão, algo da parte de Deus ou da parte dos homens, e cumprirmos com fidelidade, com lealdade, com responsabilidade. Amém? Então agora eu vou falar algumas características de uma pessoa imatura. Tá? Nós temos estudado junto ali, no discipulado com os meninos, os jovens que eu estou discipulando. Nós temos estudado um livro sobre inteligência, né? Pastoreamento inteligente e tal. E eu extraí desse livro alguns sinais de uma pessoa imatura. Né? Alguns sinais de uma pessoa imatura. Primeiro sinal, gente, é a passividade. Passividade. Pessoa imatura é aquela que se entrega diante dos problemas. Ela tem uma atitude passiva. Né? Ela se deixa levar pelo problema. Ela não encara as suas realidades. Ela foge. Ela vive num mundo de fantasia, ou então não quer encarar aquilo, ou se entrega àquilo. Com uma atitude passiva diante dos desafios da vida. Será que você não tem agido dessa maneira, querido? Quando você enfrenta um problema, uma dificuldade, uma luta, qual é a tua atitude? Qual é a tua postura diante dos desafios da vida? Você encara, você enfrenta, você procrastina, ou seja, joga para frente o problema e não resolve?
Você se entrega ao problema, está aí a palavra passividade. Ou você tem uma atitude proativa, contrária. Você se levanta contra o problema, contra a dificuldade e diz, não, pode vir, gigante, que eu vou encarar você. Será que você assume a responsabilidade? Você fica empurrando, né? A filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, leva eu. E vai empurrando com a barriga o problema. Querido, se você fugir de um problema hoje, o problema vai te pegar lá na frente. Você não tem como escapar, é cíclico. Os problemas, eles precisam ser enfrentados todos os dias, encarados, amém? Você não pode ser passivo, se entregar. Você pode ver, às vezes, a pessoa quando não está bem psicologicamente, ou está sofrendo alguma doença psicossomática, uma das primeiras atitudes dela é a passividade. Ela se entrega aos problemas, ela fica indiferente, apático. É porque a pessoa não está bem. É um sinal ou de imaturidade ou de problema neurológico, psicológico, psicossomático. Querido, será que você tem tido uma atitude proativa de enfrentamento do problema? Ou você tem se entregado aos problemas com a passividade? Isso é um sinal de imaturidade. Teve uma frustração, teve uma dificuldade, teve uma decepção. E aí a vida parece que perde o sabor, a cor, fica cinzenta. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Amém? E isso se aprende em casa. Se aprende, você tem que ensinar os seus filhos a encarar os problemas. Esse dia mesmo a minha filha chegou e falou, ela não queria acordar de manhã cedo, né? Todo dia ela inventa alguma coisa para querer ficar dormindo nesse frio, né? Aí teve um dia que ela acordou e falou assim, papai, eu não quero ir porque hoje vai ter prova, eu acho que eu não estou preparado. Aí amanhã, se eu não for hoje, aí depois dá para pagar R$20 e vai fazer uma segunda chamada. Aí minha esposa olhou e falou, o quê? Você levanta daí agora, menino. Eu não vou pagar R$20 segunda chamada, coisa nenhuma. Você vai fazer essa prova, você devia ter estudado mais, e mesmo que tu tire 0, você tem que assumir a sua responsabilidade. Você tem que encarar o problema. Você tem que enfrentar aquela prova. A única coisa que você faz é estudar. E nós te chamamos a responsabilidade com relação ao estudo. Entendeu, querido? Se você, papai e mamãe, ficar passando a mão na cabeça, você vai ter um filho que toda a vida não vai encarar os problemas, vai fugir deles, vai ter uma atitude passiva. Você ficar toda hora pagando segunda chamada, querido, você vai ter um filho que só vai ter nota vermelha, só vai ter nota ruim. Porque ele faz as coisas erradas e você passa a mão na cabeça, trata com leviandade, não ensina ele a assumir as suas responsabilidades. Não pode ser assim. Amém? Os pais têm que agir com maturidade. E são instrumentos de Deus para amadurecer os seus filhos. A mesma coisa os pastores. Os pastores têm que ser exemplo de maturidade, para que os seus filhos espirituais amadureçam como filhos de Deus, como amados do Senhor. Passividade, a primeira atitude. Segunda atitude, postura de vítima. É um sinal de imaturidade. Aquela pessoa que, sempre se faz de coitadinho, espírito de autocomiseração, né? Espírito de se faz de vítima, se faz de tadinho, de coitadinho, para que as pessoas se sensibilizem com ela e não reagem diante dos problemas, se entregam aos problemas. Vocês vão ver que uma coisa está ligada à outra. Pessoa que se faz de vítima é porque quer fugir da responsabilidade, porque quer viver na imaturidade. Não fuja, não tenha uma postura de vítima. Pelo contrário, seja responsável. Assuma a sua condição. Dê uma resposta certa diante dos desafios da vida. Outra característica de uma pessoa imatura é uma pessoa negativa. Negativa com relação às coisas da vida. Pessimista. Toda hora nada está bom, tudo está ruim, nada vai funcionar, nada vai dar certo. Tem aquele espírito de derrota. Você pode ver como uma coisa vai puxando a outra. Passividade, postura de vítima, negatividade. Querido, o negativismo, o pessimismo é contrário à fé. Amém? As pessoas de fé, as pessoas de Deus têm que ter um espírito otimista, positivo, amém?
Quem está lá fora pode até ter um espírito negativo, porque ainda não tem a fé, não tem Jesus, não nasceu de novo, não tem o Espírito Santo. Mas nós que somos da igreja, temos que ser positivos, otimistas, vencedores. É claro que nem sempre a gente está 100% emocionalmente. Não estou dizendo que você vai ser o 100% otimista. Tem vezes que, claro, você vai ficar mal por alguma situação e tal. Mas, irmão, levante-se na fé. Levante-se em Deus. Amém? Acho lindo aquele trecho de Davi, quando ele vê que toda a sua cidade foi saqueada, suas esposas, seus filhos, os filhos dos seus soldados na cidade de Ziclac, foi saqueada, levada pelos midianitas ali. Os soldados ficaram tão revoltados que quiseram apedrejar Davi. E Davi fugiu daquela confusão, daquela crise que foi instaurada assim, foi num canto, e a Bíblia diz que Davi foi e buscou o Senhor, e se reanimou em Deus. E aí buscou o sacerdote jogou o urim e o tumim, para saber a vontade de Deus, e Deus falou: pode correr atrás dos inimigos, que vocês vão reconquistar tudo aquilo que vocês perderam. Amém? Será que você tem tido uma atitude negativa ou otimista com relação à vida? Negativismo é imaturidade. Pessoa imatura é uma pessoa altamente reativa e sem autocontrole. Fala comigo. Altamente reativa, sem autocontrole. É a pessoa carnal. É a pessoa que diz: eu sou assim mesmo, eu sou explosivo, eu sou iracundo, eu sou irado, eu falo o que eu penso mesmo, eu sou assim, todo mundo tem que gostar do meu jeito. Irmão, isso é carnalidade, isso é desculpa esfarrapada para ser carnal, para ser imaturo. Deus te chamou para ser espiritual, amém? Será que você quer realmente crescer, amadurecer diante dos desafios da vida? Ou você só vai reagir mediante os teus sentimentos, as suas emoções? Querido, uma pessoa guiada pelos sentimentos, pelas emoções, é uma pessoa volúvel, é um vulcão pronto para explodir. Uma hora está bem, né? Coitado da família. Nunca sabe como a pessoa está. Pessoa volúvel, a qualquer momento pode explodir. É uma pessoa com atitude reativa. Ela sempre reaciona e não tem autocontrole, não tem domínio próprio. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Amém? Quem tem o Espírito Santo tem que ter a sua vida não guiada pelos sentimentos, pelas emoções, que são volúveis, que são como vulcões em erupções. Não. Ele é guiado por princípios, ele é guiado por valores, ele é guiado pela palavra de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo, ele é guiado pelos valores do reino do Senhor. Amém? Agora o imaturo não, ele é altamente reativo e sem controle, explode, sai estourando todo mundo, é uma patrola, sai destruindo tudo e todos, ferindo, arrebentando, não está nem aí. E aí depois olha para si e fala: poxa, mas por que eu não tenho amigo? Olha, para o lado a família está toda estourada, toda arrebentada, porque é imaturo, porque é carnal. Paulo está dizendo: o homem espiritual julga todas as coisas, discerne, enxerga, entende todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. O que mais me chama a atenção é o final desse versículo. Ele não é julgado por ninguém. Ninguém tem o que acusar ele. Ninguém tem o que apontar o dedo para ele. É o que a Bíblia chama de irrepreensível. Fala comigo, irrepreensível. Esse é o maduro. O maduro é aquela pessoa que não fica tendo que puxar a orelha toda hora, tendo que repreender, chamar atenção, falar: olha, você está pisando na bola aqui, ali, para com isso. O irrepreensível é aquele que anda na linha sempre, que é correto, honesto, íntegro, tem domínio próprio. Família não tem do que acusá-lo, as pessoas não têm do que falar dele. É esse nível de maturidade que Deus quer que eu e você entremos no nome de Jesus. Lembre-se que o tema dessa palavra é um chamado à maturidade.
Mas a pessoa imatura é altamente reativa e sem autocontrole. Não me venha com desculpa esfarrapada, querido. Ah, meu pai era assim, explosivo, eu também vou ser. Irmão, não é porque teus pais erraram no passado que você vai errar. Não é porque a tua criação foi um desastre, que a criação dos teus filhos tem que ser um desastre. Não! Não, irmão, você pode ser melhor do que os teus pais. As coisas velhas já passaram, diz a palavra, eis que tudo vos faço novo na vida de vocês. Com o Espírito Santo, com a sabedoria de Deus, tudo pode ser melhor. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala, eu vou ser, em nome de Jesus, melhor do que os meus pais. Os erros dos meus pais, em nome de Jesus, eu não vou cometê-los. Você pode escolher, querido, ou perpetuar os erros e as desgraças e as tragédias das tuas gerações passadas, ou a partir de Jesus, da unção do Espírito Santo, que quebra todo jugo, quebrar esse ciclo maligno na sua casa, nas suas gerações. Às vezes, olha como você é, fruto de uma criação complicada. Você não precisa ser assim, seus filhos não precisam sofrer isso. Com você, você maduro, você sábio, pode ser diferente. Amém? Aprenda isso. Outra característica de uma pessoa imatura, ele é agitado e perturbado. Agitado e perturbado. Querido, tem muita gente assim, agitado e perturbado. Ele é instável emocionalmente, psicologicamente. Querido, isso é um mau sinal. É sinal ou de feridas do passado, ou porque você não está sabendo lidar com seus conflitos, ou porque você às vezes está debaixo de alguma doença, algum problema psicossomático. Uma pessoa agitada, instável, perturbada, ou então isso é fruto de um estilo de vida pecaminoso no passado que ainda está mal resolvido, fica sempre instável, sempre perturbado, a família sempre insegura. Vocês estão entendendo, gente? O marido precisa trazer estabilidade para o lar. A mulher precisa ser uma coluna para o seu marido. Os seus filhos precisam sentir segurança de você. Será que as pessoas têm segurança em você? Será que você é uma pessoa confiável? Será que as pessoas que estão ao seu redor te veem como alguém estável? Com fundamento, com princípio, com valores, com responsabilidade? Mas o imaturo não é assim. Ele é perturbado, ele é agitado, ele é instável. E o pior é que isso acaba contaminando todas as pessoas que estão ao redor. Um pai agitado, uma mãe agitada vai ter filhos agitados, perturbados e instáveis. A insegurança na vida dos pais passa para os filhos. E assim vai. O medo, a perturbação, a instabilidade, a agitação. Isso precisa ser mudado no nome de Jesus. Amém? O pai e a mãe têm que ter a capacidade de ter a luta tremenda lá fora, no mundo dos negócios, né, na vida profissional, na vida secular, e ter a capacidade de chegar em casa e não trazer esses pepinos, esses problemas para dentro de casa. Porque senão, irmão, claro que o marido pode abrir o coração para a esposa para o marido, das suas lutas, das suas dificuldades. Abrir o coração é necessário diante de um momento de angústia, de dificuldade. Mas não trazer aquela instabilidade de fora para dentro da casa, para dentro do lar. Você tem que ter essa capacidade, essa maturidade. Amém, irmãos? Imagina se nós, como pastores, né, a gente recebe os problemas, as dificuldades de todo mundo. Imagina se eu trouxesse para dentro da minha casa isso. Meu Deus. Minha mulher não teria estrutura de ouvir o que eu ouço todos os dias. Não teria estrutura de lidar com todos os problemas. Meus filhos, imagina. Eu trouxesse toda a agitação do mundo profissional para dentro de casa, para o mundo pessoal.
Querido, nós temos que pedir essa graça de Deus. Amém? Nós sabemos que os pensamentos, né, dizem os especialistas, ficam toda hora permeando a nossa mente. Mas nós temos a capacidade de Deus, pela nossa decisão, pelas nossas escolhas, de gerenciar os nossos pensamentos. O botãozinho de liga e desliga está dentro de nós. Amém? Dizem os especialistas da memória, né? Augusto Cury é um dos maiores especialistas de inteligência emocional. Ele diz isso num dos seus livros, me chamou muita atenção. Ele diz: nós não temos como impedir que o fluxo de pensamentos venha sobre a nossa mente, mas nós temos a capacidade de gerenciar os nossos pensamentos. Amém? É um dos maiores especialistas mundiais de inteligência, de mente, é um psiquiatra, é um cara especialista na área. Ele diz que é possível. É possível você gerenciar os seus pensamentos. Por isso, o perigo de pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos autodestrutivos, que é o seguinte ponto: a pessoa autocondenativa. O imaturo é assim, ele fica sempre se autocondenando. Ele não se apropria da graça de Deus, do perdão de Deus. Às vezes ele errou no passado, está aqui na igreja servindo a Jesus, fazendo tudo certinho, mas ele ainda carrega uma culpa do passado. Ele é autocondenativo. Ele não sabe lidar nem com os próprios erros. Ele erra, já auto se condena. Ah, porque eu sou assim, porque eu sou um pecador, porque eu não sei o quê, que eu sou uma desgraça. Isso é imaturidade, querido. Amém? Não fique preso ao passado. O passado não pode ser um grilhão, uma prisão para você. O passado precisa ser uma escola para a tua vida. Amém? Fala comigo, o passado não pode ser uma prisão, mas sim deve ser uma escola. Você precisa aprender com o passado. Você precisa aprender os erros, os acertos, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser aperfeiçoado na sua vida. Mas não viva uma vida debaixo da culpa, do remorso. Se arrependa. Se você se arrepender, o perdão já está disponível para você. Amém? A Bíblia diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, 1 João 1, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Por mais trágico que foi o teu passado, se você se arrepender, se você trouxer a luz, como Ele, Jesus na luz está, você pode ter comunhão com as pessoas, relacionamento saudável, relacionamento com Jesus, perdão e purificação pelo sangue precioso de Jesus. Amadureça, irmão. Não fique preso ao passado. Amém? Lá em Apocalipse diz: eis que faço nova todas as coisas. É o que Deus tem para você. Você é nova criatura. É um novo tempo. É uma nova dispensação de Deus na tua vida. Não viva debaixo de autocondenação. Uma outra característica de uma pessoa imatura é a soberba disfarçada. Soberba disfarçada, né? Aquela pessoa que não aceita a opinião dos outros, que se acha melhor do que os outros, às vezes até disfarça a soberba, tenta enganar, né? Através da religiosidade, né? Quer ter uma espiritualidade maior do que os outros, mas no dia a dia não revela essa espiritualidade, pelo contrário, tem um comportamento extremamente soberbo. Na igreja é um ápice da piedade, mas em casa é o ápice da arrogância. Os filhos estão querendo tudo morar dentro da igreja com ele, com ela. Gente, como tem isso dentro da igreja? Pessoas que aqui dentro são nós. Às vezes a gente se surpreende com cada coisa, né, pastor Matias? Cada situação. Dentro da igreja é aquela piedade, aquela consagração, aquela entrega, chora. Lembro que uma vez eu atendi um homem lá em Belém do Pará, quando eu pastoreava lá. Irmão, se você visse ele dentro da igreja, você ia dizer que o cara era ultra mega crente. Chorava, quebrantado, se jogava na frente do altar. Saía da igreja, traía a esposa, aprontava,
xingava, na sua profissão ninguém queria trabalhar com ele, era um carnal, destruiu a família, acabou com tudo, cara. Acabou, tinha amante. E na igreja, irmão, tu jurava que ele era o cara mais crente do mundo, mais quebrantado. Me lembro que uma vez eu li aquele Hebreus 10, 26, porque eu sabia do problema dele, ele estava no meu grupo familiar, no meu grupo de comunhão ali, e eu ministrando, sabia, porque a mulher trazia os problemas para a gente tratar, e eu confrontando ele, chamando a responsabilidade, ele dizia, não pastor, é verdade e tal, eu sou errado e tal. Eu li a palavra, Hebreus 10 ali, se você continuar no pecado deliberadamente, já não resta nada de sacrifício que Jesus fez para você, não vale a pena, porque você continua no pecado, mas sim horrenda expectativa de juízo e tal. Li aquele trecho que eu li esses dias para vocês, quando falei acerca do inferno, que eu me estremeço quando eu leio ele. O cara ouvia aquele texto, chorava ali e tal, fazia aquela simulação de quebrantamento, de religiosidade, de espiritualidade. No dia seguinte ele continuava aprontando. Então, irmãos, tem muita gente assim no ambiente cristão. O ambiente religioso, ele acaba fomentando em algumas pessoas esse senso de justiça própria, de que ele é melhor do que os outros, apesar de ter uma vida toda estraçalhada, errada, ele não tem essa autocrítica, essa capacidade de dizer, não, eu estou errado, eu preciso mudar, eu preciso amadurecer, eu preciso me arrepender. Mas ele tem essa soberba disfarçada de religiosidade. Ou então tem aquela autoglorificação, uma pessoa que sempre fica falando de si, sempre fica se achando. Você já conversou com alguém assim, gente? Que sempre fica falando dos seus méritos, porque eu fiz isso, porque eu conquistei isso, porque não sei o quê, papapá. É imaturidade, querido. Quem sempre fica falando o que conquistou, o que fez, o que isso, o que aquilo, é imaturo. É alguém inseguro que não sabe quem é em Deus. Aquela pessoa que é madura, espiritual, ela sabe quem ela é dentro do coração de Deus. Ela sabe quem ela é dentro do coração das pessoas que ela ama. Ela não precisa ficar se achando. Ela não precisa ficar se autoglorificando. E muito menos disfarçado com uma capa e uma aparência de piedade. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha o problema da imaturidade. E qual é o extremo da imaturidade? Existem situações que são extremas de imaturidade, né? É a marginalização. São pessoas que, por mais passaram por problemas terríveis, não souberam responder esses problemas, acabaram se marginalizando diante da sociedade. Olha onde o diabo pode levar uma pessoa. É claro que Deus os ama, Deus pode restaurá-los, Deus quer recuperá-los, mas olha só onde o diabo pode levar alguém com essas características: passividade, postura de vítima, uma pessoa negativa, pessimista, uma pessoa altamente reativa, sem autocontrole, uma pessoa que responde erroneamente nos relacionamentos, não sabe lidar com gente. Pessoal, como tem isso também? Tem gente que é especialista em números, especialista em ciência, mas não sabe lidar com gente. Tanto é que existe um campo hoje da ciência especializada na inteligência emocional. Vocês sabiam disso? Inteligência emocional te ensina a relacionar com pessoas e te relacionar com você mesmo. Porque quem não sabe se relacionar bem consigo mesmo, vai ser uma tragédia com as pessoas. Agitado, perturbado, instável, autocondenativo e a soberba disfarçada de religiosidade ou de autoglorificação. O extremo em que o diabo pode levar uma pessoa nesse nível é, por exemplo, os mendigos que às vezes estão na rua. Geralmente eles têm essas características. Pessoas com vícios profundos, viciadas, né, com vícios profundos, que estão fugindo das suas realidades, dos seus problemas, das suas dificuldades, e pessoas criminosas. O diabo pode levar a esse nível.
de marginalização. Sim, por imaturidade. Vocês estão vendo, amados? Como é trágico a imaturidade? Como a imaturidade precisa ser enfrentada e não, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Querido, você está falando isso, você está dizendo que Deus não tem poder. O teu Deus não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, Ele transforma o ser humano. Amém? O cara pode ser mendigo, viciado, né, travesti, pode ser o que for, prostituta. O Deus tem poder de restaurar todo e qualquer ser humano que se entregue inteiramente a Ele. Deus tem poder. Deus pode fazer isso na sua vida, querido. Deus quer te amadurecer no nome de Jesus. Deus quer fazer uma obra linda na sua vida, na sua casa e na sua família. Mas você precisa ser confrontado com essa palavra. Você precisa ver, se você tiver qualquer uma dessas atitudes, não estiver dando conta de reagir corretamente, procure os seus pastores, obreiros, obreiras. Nós estamos aqui para ajudar, irmãos. Pastor, mas são coisas do passado. Irmãos, procura ajuda. Procure ajuda. Pastor, mas eu reajo assim porque... Nós aprendemos no curso de cura interior, né? No Veredas Antigas, que às vezes o problema da ira, por exemplo, é porque existe um erro que gerou uma vergonha, que gerou uma culpa, e essa culpa mal resolvida promove a ira na pessoa. Na verdade, a ira está sendo produzida por causa da vergonha que foi feita lá atrás. Uma situação de vergonha. Gerou culpa, essa culpa não foi reagida da maneira correta, com arrependimento, produziu a ira. Produziu a ira na vida da pessoa. Amém, irmãos? Eu terminei na metade essa palavra, tá? Semana que vem, com a graça de Deus, eu vou pregar de novo, de manhã. E aí nós vamos falar o que é ser uma pessoa madura. Quem quer ser maduro aqui no nome de Jesus? Glória a Deus. Fica de pé, meu amado, meu irmão, minha irmã. Lembre-se disso. Imaturidade é irresponsabilidade. E maturidade é um chamado à responsabilidade. Deus está te chamando para ser espiritual, para ser sábio, para ser prudente, para ser maduro. Chega de infantilidade. Chega de mimimi. Chega de desculpa esfarrapada. Assuma suas responsabilidades. Encare os seus problemas. Deus vai estar contigo para te ajudar. E nós também, como igreja, como povo de Deus, estamos aqui para abençoar a tua vida no nome de Jesus. Chega de crente imaturo, de crente nhenhenhé, de crente ranhento, né? Sempre chorando, lamentando, ranho para tudo quanto é lado. Chega disso. Chega disso. Vamos encarar os problemas e os desafios da vida. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra gloriosa. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, porque Te amamos. Senhor, nós queremos ser homens e mulheres espirituais. Como nós lemos aqui em 1 Coríntios 2, nós temos a mente de Cristo. Todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo, tem uma mentalidade celestial. Senhor, só falta nós usarmos isso agora, Pai, por isso nos dá sabedoria, nos dá graça, nos enche com a Tua palavra. Nós queremos mergulhar na Tua palavra, mergulhar no Teu Espírito, que o Teu Espírito nos guie, Pai. Que não sejam as nossas emoções, os nossos sentimentos, nos fazendo vulcões, volúveis, ó Deus, mas que sejamos estáveis no Senhor, seguros em Ti, temos uma identidade forjada em Jesus, sermos maduros nos nossos relacionamentos, lidando com pessoas, lidando conosco, com a gente mesmo, Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso coração, a nossa vida, derrama prudência, sabedoria, inteligência espiritual, como diz lá em Efésios, Senhor, nós cremos que o Senhor pode derramar isso sobre nós, que possamos enfrentar os desafios da vida, que possamos encarar os nossos gigantes, que possamos enfrentar todas as guerras e batalhas